Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. Galera, o videozinho saindo um pouco mais tarde hoje, porque hoje é aniversário do meu filho, o Pedro, tá fazendo 7 anos de idade e pra minha alegria ele pediu pro papai fazer uma festinha do Corinthians pra ele. Nossa, foi muito legal. Acabou a festinha agora há pouco e eu vim gravar aqui pra vocês, porque tem bastante coisa pra falar de Coringão, né, rapaziada? Vamos falar aí de Fabinho Soldado, vamos falar de Hector Hernandes, vamos falar de Pantaleão, advogado aí do Corinthians, que pode ter dança das cadeiras aí com o firmamento que ele pode ocupar, querer ocupar, né, melhor dizendo, novos cargos. E eu tenho um lance aqui para trazer para vocês verem o tanto que essa arbitragem do Brasil é ridícula. Um lance que envolve o Corinthians, tá? Quero fazer vocês lembrarem em relação a esse lance também. Vamos falar um pouquinho também da cabeça de porco, né? Muita gente viu aí o que deu, tá dando o que falar ainda e teve sentença por causa da cabeça de porco, entre outras informações do Coringão, porque tá só começando a semana. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá clicando em hypar, rapaziada, me ajuda pra caramba, só tem que agradecer. Quem puder continuar fortalecendo, clicando em hypar ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você puder e quiser ajudar financeiramente o canal, tem um botãozinho de valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, só um recadinho rápido, vamos voltar com as nossas lives diárias, tá? Eu tô com um banimento aqui na plataforma, por isso que eu não tô fazendo lives. Muita gente tá me perguntando, mandando lá no Instagram: Thiagão, e as lives? Você parou com as lives? Não, a partir de quarta-feira a gente volta com as lives e vai ser no novo episódio, mais um, né, do Tá na Pista Fiel, eu e o Henrique do canal Vai Timão. A gente vai falar bastante de Corinthians aí dessa semana, da partida que o Vasco vai ter no jogo a menos contra o Juventude, que pode passar nós. Então, as lives diárias, e eu vou voltar as lives para o meio-dia, fechou? Vou voltar para o meio-dia, porque é um horarinho que a galera gostava bastante, tanto no YouTube quanto no TikTok, rapaziada. Não liga muito pro meu olho, não, parece que eu tô brisado, mas na verdade é que eu tô extremamente gripado, mano. Então, às vezes, a dicção vai sair um pouco diferente, mas é porque o bagulho tá louco pro meu lado. Bom, vamos lá, rapaziada, falar um pouco aí das situações que aconteceram nessa segunda-feira do Coringão, porque sim, Fabinho Soldado pode deixar o Corinthians. Eu fiz uma matéria pro pessoal da Identidade Corintiana falando sobre isso, e a instabilidade está instaurada em relação ao Fabinho Soldado, porque o Fabinho Soldado tá balançado demais no cargo, tá? Eu até deixei aqui uma matériazinha separada para vocês, porque a permanência de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, é incerta para o restante da temporada. O dirigente tem sido pressionado nos bastidores por decisões recentes, como a saída de Cauê Furquim para o Bahia, e sua demissão é cogitada por parte de conselheiros. Internamente, Fabinho acredita estar sendo alvo de um processo de fritura por ex-dirigentes em razão da sua postura conservadora, priorizando um controle de gastos. Essa linha de gestão também tem gerado insatisfação em meio à cobrança por reforços. Até aqui, o Timão só trouxe Vitinho, ex-Flamengo, nessa janela. No passado, o Soldado já havia se posicionado contra altos investimentos, como quando convenceu Augusto Melo a desistir da contratação de Balotelli por conta dos valores e da condição física do atacante italiano, matéria do UOL replicada pelo pessoal do SCCP News, beleza? Bom, rapaziada, em relação ao Fabinho Soldado, Fabinho Soldado chegou no Corinthians dia 26 de janeiro do ano passado e tinha a missão de fazer a reformulação em várias frentes do Coringão. A missão dele era fazer reformulação no futebol, nas questões de saúde, né, no departamento médico e também no departamento de scout do Corinthians, né? O Fabinho, ele tratou de certas situações pessoalmente, como contratações de pessoas ali, através dele mesmo. Na conjuntura da palavra, o Fabinho Soldado, a gente pode falar que tinha a chave ali do Parque São Jorge na gestão do Augusto Melo, certo? Fabinho Soldado
soldado que foi responsável pela contratação de Hugo Souza, André Ramalho, José Martinez, André Carrilho, Alex Santana, Charles, Thales Magno, Memphis Depay. Memphis Depay, que o Fabinho Soldado foi pessoalmente para a Europa para poder tratar das suas negociações e acabou contratando o jogador holandês. Só que nessa temporada de 2025, o Fabinho, ele era muito elogiado, certo? No ano de 2024. Mas nessa temporada de 2025, o Fabinho tá apresentando uma certa instabilidade pelo fato de falta de reforços e também o que contou muito para ter esse questionamento em cima do Fabinho é o caso do Cauê Furquim e o caso do Hector Hernandes. O do Cauê Furquim, todo mundo sabe, é mais recente pelo fato de que o Grupo City contratou ele por 14 milhões de reais e parece que a bomba tá estourando pro lado dele, por ele não dar esse respaldo em relação a esse contrato do garoto, como que o Corinthians poderia tratar melhor, de ter um valor de multa maior e por aí vai. Tá sobrando pro Fabinho em relação a isso. Já no caso do Hector Hernandes, o Dorival, ele deu uma declaração que acabou repercutindo muito e isso aumenta muito os questionamentos em relação ao Fabinho. Quando foi questionado, depois da derrota do Corinthians para a equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro no último sábado, o Dorival pegou e falou a seguinte frase. Quando foi perguntado sobre o Hector Hernandes, esse daí é um assunto que o Fabinho está a par. Pode ver diretamente com ele. Aí, filho. Aí você sabe que isso é um prato cheio para muita gente falar muita coisa, os questionamentos abrirem ainda mais e tudo mais. E eu já adianto para vocês, tá? As situações podem mudar após o dia 25, que é o dia da eleição do novo presidente do Corinthians, a eleição indireta, que vai apenas os conselheiros terem o direito de votar. E pode acontecer sim do Fabinho ser desligado do Parque São Jorge. Inclusive, eu quero saber o comentário de vocês. O que vocês acham da atual gestão do Fabinho? Como o Fabinho está trabalhando, segundo a opinião de vocês? Eu vou dar a minha opinião aqui, rapaziada, em relação ao Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, depois que ele passou a ter uma veemência maior no Corinthians, porque o Corinthians, vocês sabem muito bem que tentou o Rodrigo Caetano não veio e veio o Fabinho Soldado, coberto de incertezas, tá? Mas o ano passado, eu acho que o Fabinho Soldado foi mais assertivo do que errou. Pode se questionar na contratação do Charles, pode se questionar na contratação do Hector, pode se questionar na contratação do Alex Santana, talvez, Alex Santana que já não faz mais parte do Coringão, mas fato é, rapaziada, que o Fabinho Soldado esse ano, a gente não sabe ao certo o que realmente aconteceu pro Fabinho ter tanta queda em relação à produção para poder contratar jogadores, para poder dar respaldo em contrato e por aí vai. Entendeu? Então eu acho que são dois parâmetros. Porque a janela de transferências, ela abriu antes da paralisação do Super Mundial de Clubes. O Corinthians não contratou ninguém. Aí veio a paralisação. Nada. Depois, o Corinthians anuncia o Vitinho e já toma o transfer ban logo em seguida, no caso do Félix Torres. Que não é o único, tá? Pode acontecer outras situações de transfer ban, no caso do Rojas, no caso do Garro e no caso do Maicon. Pode acontecer a qualquer momento, aí a situação vai piorar ainda mais. Pra mim, hoje, mandar Fabinho Soldado embora é um erro. Você não pode trocar determinadas situações com campeonatos em andamento, na minha opinião. Se for fazer um planejamento diferente, que faça no final de temporada, para poder começar a temporada com uma nova pessoa e tudo mais. Aí a gente pode abrir um questionamento. Mas no meio do ano, pela situação que o Corinthians se encontra, principalmente, eu acho um erro, porque o Fabinho, ele é muito presente em relação a situações ali dos próprios jogadores, viaja com todo o elenco e tudo mais, mas ao mesmo tempo pesa muito o fato do Dorival Júnior ter pedido contratações
para o Dorival poder trabalhar de maneira melhor e essas contratações não terem vindo. Eu tinha falado para vocês aqui que o Corinthians poderia contratar de 3 a 4 atletas nessa janela do meio do ano. Só que veio só o Vitinho, o transfer do Félix Torres está vigente e ao mesmo tempo o Fabinho Soldado fica de mãos atadas porque o Corinthians não tem dinheiro, não pode contratar e ao mesmo tempo o Fabinho fica meio que sem saber o que fazer. Agora, no caso de dar respaldos maiores em relação a jogadores da base, aí eu concordo que o Fabinho deveria fazer diferente. Concordo plenamente. Mas, na minha opinião, tirar o Fabinho Soldado nesse momento do Corinthians e, sei lá, trazer outro ou pegar alguém que ali está rondando por ali querendo essa vaga, porque vocês sabem que o Fabinho é remunerado ali na situação, né? É um dos poucos remunerados ali da situação, se é que vocês me entendem. E, cara, eu acho que é desnecessário. Eu acho que é desnecessário. Avança com o Fabinho até o final do ano. Fala, conversa com ele. Tenta resolver primeiro a situação do seu próprio quintal, entendeu? Tenta resolver. Vamos tirar o transfer ban. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Ah, não vai dar pra contratar? Sejam transparentes, cara. Sejam transparentes. É um mínimo que a gente pede. É um mínimo. Porque não é que entrou outro presidente que você tem que mudar toda uma situação. Porque, mais uma vez, eu falo pra vocês, o Fabinho mais acertou do que errou, na minha opinião. Se não fosse o Fabinho trazer determinados jogadores aí no ano passado, a gente tava lascado. A realidade é essa. A gente tava lascado. E isso inclui Hugo Souza, Memphis, Carrilho, Martinez. Tudo bem, Charles, Hector. Aí eu não sei o porquê dessas determinadas situações. Mas, na minha opinião, tirar o Fabinho Soldado seria um erro pela gestão atual do Corinthians, tá? E falando desses jogadores, o Corinthians não conta mais com o Hector Hernandes, tá, rapaziada? Hector Hernandes não faz mais parte dos planos do Corinthians. Contratado em agosto do ano passado, o atacante tem vínculo até dezembro do ano que vem, mas o clube já reconhece internamente que errou na aposta pelo espanhol. Sem ser relacionado desde o empate contra o Cruzeiro no dia 23/6, Hector não entra em campo desde o dia 12 do mesmo mês, quando foi titular diante do Grêmio em Porto Alegre, pouco antes da pausa para o Mundial de Clubes. A comissão técnica de Dorival Júnior não conta mais com o jogador e mesmo em meio a desfalques, ele deixou de ser opção. O Corinthians já o colocou no mercado, mas ainda não recebeu propostas para negociá-lo. Notícia aí do portal Trivela. É um erro. Hector Hernandes é um erro. Não sei o porquê da contratação. Para mim, o Corinthians poderia ter sido mais tranquilo em relação a achar um centroavante. Não sei, apostou num jogador espanhol, vindo ali, jogando uma segunda divisão lá no futebol lá dos lados dele lá. E não deu certo. Ponto. Não deu certo. Infelizmente, não deu certo. E isso mostra a discrepância que é. Isso mostra o quanto a gestão do Corinthians consegue fazer coisas extremamente erradas em determinados pontos. Ou melhor, na grande maioria, né? Na grande maioria. Não sei por que fazer esse tipo de apostas. Eu falo aqui pra vocês. O Corinthians, na atual situação que se encontra... Vamos tirar o transfer ban. Agora o transfer ban não deixa a gente falar nada em relação a isso. Mas o Corinthians... ele precisa ser muito cirúrgico nas contratações. Só que desde o ano passado, a gente sabe que as contratações do Corinthians se devem pelo fato de jogadores que estão em fim de contrato, se devem pelo fato de jogadores que não têm vínculo com outro time, porque o outro time acaba não querendo negociar com o Corinthians pelo fato da fama de mal pagador que o Corinthians possui, e infelizmente é assim que funciona. E ao mesmo tempo o Corinthians não tem o determinado dinheiro para poder contratar os jogadores, tirar o jogador de um time e trazer para o Corinthians. Isso não acontece. Isso não acontece. Então o Corinthians aposta no Hector, bota na conta do Fabinho, bota na conta da gestão do Augusto e não deu certo, rapaziada. Não deu certo. Eu queria ter visto o Hector jogando contra a equipe do Bahia. Porque é o único jogador que tem a característica de ser um centroavante hoje no Corinthians. O Guinegão, ele é um jogador de força, mas não é esse cara centroavante, finalizador e tudo mais.
Aí o Dorival vai e tira ele ainda por cima. E nem com tantos desfalques que o Corinthians tem, ele não utiliza o Hector. Então, filho, Hector, troca ideia com os caras aí, agradece, vai jogar o seu futebol em outro lado, já que você não vai ser utilizado, não deu certo aqui, entendeu? E pau no gato, porque, felizmente, foi uma aposta extremamente errada da equipe do Coringão, beleza? Nossa, rapaziada, eu tô muito ruim, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Parece que eu tô até emocionado, mas não, o olho fica lacrimejando sozinho. Vamos lá. Lembram do jogo da cabeça de porco? É, meu parceiro, ainda tá dando o que falar, pois o torcedor conhecido como Cicatriz foi decretado uma prisão em regime semiaberto por causa disso, tá? No dia 4 de novembro de 2024, o Corinthians bateu o Palmeiras por 2-0 e uma cena da torcida tomou repercussão. Uma cabeça de porco foi arremessada para dentro do gramado. Pelo ato, segundo investigações da polícia e do Ministério Público, Osni Fernando Luiz, de 36 anos, conhecido como o vulgo de Cicatriz, foi condenado à prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo. A informação foi divulgada pelo UOL. A prisão vem pelo arremesso ter sido considerado uma atitude contra a paz no esporte pelo juiz Fabrício Reale Zia. Sabe o que eu acho engraçado? Vocês acham que a cabeça de galinha que foi jogada no estádio de Barueri vai dar alguma coisa para os torcedores? Vocês acham que o torcedor também vai ser preso, mesmo que seja em regime domiciliar? Não vai, rapaziada. Não vai. A realidade é essa. Não vai. A situação acontece com o Corinthians pela repercussão que se toma. Ah, mas olha o tamanho que é a cabeça de porco, olha o tamanho que é a cabeça de galinha. Foda-se, meu irmão. O ato é o mesmo. É contra a paz do esporte do mesmo jeito. É hipocrisia você falar o contrário. Só que com o Corinthians é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma história. É impressionante, né, rapaziada? Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Corinthians, ele paga o pato toda vez, né? Toda vez o Corinthians é utilizado como exemplo. É impressionante, tá? Rapaziada, só pra dar uma passada aqui, o Leonardo Pantaleão, que apareceu aí várias vezes ultimamente, né, em entrevistas e tudo mais, ele que é superintendente de negócios jurídicos do Corinthians, estuda a possibilidade de disputar a eleição para vice-presidente do Conselho Deliberativo do dia 25 de agosto. Vale lembrar que o Robertson de Medeiros, que ocupava o cargo, acabou renunciando. Advogado criminalista, Pantaleão já atuou como diretor jurídico do clube e presidiu a Comissão de Justiça ligada ao Conselho. Caso confirme sua candidatura e seja eleito, ele assumirá também a presidência da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, órgão que ganhou destaque recentemente ao conduzir processos de apuração contra dirigentes do Timão. Sim, rapaziada, tá na ética em relação ao Andrés e ao Duílio, tá? Então o Pantaleão aí estuda a possibilidade de assumir esse cargo. Vamos ver o que vai ser. Eu disse pra vocês, depois do dia 25, muita coisa pode acontecer e uma das situações é o Pantaleão assumir aí a vice-presidência do Deliberativo e automaticamente a presidência da Ética do Coringão, beleza? E pra fechar, família, já estamos aí com 18 minutos de vídeo. Eita, beleza, que daqui a pouco meu nariz vai começar a escorrer, vocês vão rir da minha cara. Eu quero trazer um lance aqui pra vocês. Sigam essa página, tá? A página no X é @erroscontraocorinthians. É sensacional. Essa imagem aqui que eu tô passando o cursor do mouse foi Corinthians e Botafogo o ano passado, onde o Corinthians perdeu por 2-1, mas o Ranieri sofreu um pênalti nesse jogo, marcado pelo Alexander Barbosa, esse cidadão que tá aqui. Vamos lá. Vai acontecer primeiro o lance de cima e depois o lance do Bahia. Olha aí. Foi marcado o pênalti. Nesse jogo contra o Botafogo foi marcado o pênalti. Prestem atenção. Carga nas costas do Ranieri, pênalti pro Corinthians. Se eu não me engano, não sei se esse foi o pênalti que o Romero perdeu. Agora embaixo, contra o Bahia no último sábado. E aí? Por que a situação não é a mesma?
Falem pra mim, por que não é a mesma? É impressionante, rapaziada. É impressionante. Se isso não é ser tendencioso, eu não sei o que que é. Cadê o critério? Cadê o critério em relação aos lances? Lances extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Como que isso não é marcado e o de cima é? Falem pra mim. Não dá, velho. Na moral. Na moral. Arbitragem contra o Corinthians não é... Parece que até eu tô chorando aqui, mas não. É porque eu tô gripado. Mas a arbitragem contra o Corinthians é uma vergonha. Vergonha, rapaziada. Cê é louco. Se você chegou até aqui, eu peço muito pra você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra obter todas as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão. 1910, tô ruim pra caralho. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Falei até Eu Sou Timão. Tamo junto.